Sabe aqueles dias em que parece que o mundo não precisa da gente? Onde tudo que você quer é sentar num canto com o seu café, quieto. Tipo agora, onde estou só eu, o silêncio e esse aroma que abraça o ambiente. Você já parou para pensar que, às vezes, preparar um café em casa não é só sobre café? É como um portal que te tira do caos e te coloca nesse momento de paz. Mas será que isso é mesmo sobre café? Ou estamos falando de algo muito maior? Estudos mostram que atividades que nos fazem refletir e que nos tiram do piloto automático são capazes de mudar o nosso cérebro. Um exemplo é um estudo da Universidade de Harvard. Ela nos revelou que práticas simples de atenção plena podem aumentar a memória e reduzir a ansiedade em apenas 8 semanas. O café, nesse caso, pode ser uma ponte para esse estado. Me recordo de um dia que estava tão ansioso que não sabia o que fazer. Decidi preparar um café, sem pressa. Quando terminei, percebi que o silêncio e o processo tinham me dado um bem enorme. O café não era a solução, mas foi o gatilho para eu desacelerar. Ainda assim, é comum encontrar pessoas que digam: acho lindo, mas não é para mim. Eu não tenho tempo para isso. O que essas pessoas talvez não percebam é que o café não é só uma bebida. Ele é uma desculpa para cuidar de você. Mas sabe o que é mais curioso? Às vezes, mesmo com todo esse ritual, com toda essa calma, eu sinto que preciso de algo diferente. Eu tinha visto um stories dele há um tempo. Aí Sim, as cafeterias. Lugares onde tudo acontece ao mesmo tempo. Um caos organizado que encanta. Aqui encontramos o barista concentrado, gente chegando, gente saindo, risadas, conversas e muito movimento. Enquanto tudo isso acontece, tem um charme que é difícil de explicar. Aquele momento em que o barista finaliza um cappuccino e te entrega aquele latte art perfeito. À primeira vista parece um detalhe, mas é uma obra de arte feita para durar segundos. E tudo isso sem falar dos equipamentos. Ah, essa máquina. Você não imagina quão tamanha precisão um equipamento desse consegue entregar nas mãos de um barista para que ele possa manter sempre o mesmo padrão de qualidade no seu café. Mas, assim como em casa, ir a uma cafeteria também não é só sobre tomar café. É sobre conexões. Seja ela apenas um bom dia para o barista ou uma conversa despretensiosa para quem te atende, pequenas interações que criam um senso de comunidade e pertencimento. E o mais louco é que, mesmo quando ninguém troca palavras, ainda existe conexão, porque todo mundo está ali pelo mesmo motivo, pelo café. Alguns dias atrás, fui para Mantiqueira de Minas, ali em um chalé, fiz um café enquanto assistia ao sol tocar as montanhas. Foi mais do que uma bebida, foi como um diálogo com a natureza. Você já percebeu que o mesmo café parece diferente dependendo de onde você está? Em casa, ele tem uma cara, na cafeteria outra e no lugar isolado parece outra bebida. É o contexto que muda o sabor. No final, o café não é só sobre a bebida, é sobre o momento. Em casa, ele traz controle. Na cafeteria, é energia. E na cabana, é solitude. O café não muda. O que muda é você. O café nos ensina a parar e viver o presente. Talvez ele não resolva tudo, mas nos lembra de algo essencial: desacelerar. Estar ali naquele momento. E agora eu quero saber de você. Onde para você o café é mais especial? Em casa, na cafeteria ou em um local isolado? Deixa aqui para mim nos comentários para que eu possa ler, conhecer um pouco mais sobre vocês e compartilhar isso entre todos nós. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, afinal você me incentiva a continuar produzindo mais vídeos como esse e também mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele pode mostrar para mais pessoas. E se você gostou, continua aqui, tem um outro vídeo que eu vou elencar aqui para vocês sobre o café como hobby. Acredito que seja uma boa reflexão que você vai gostar muito. Até a próxima!